Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Timóteo. Nós vamos terminar esse livro e na semana que vem, com a permissão de Deus, eu quero estudar com vocês o início da carta a Tito. Mas hoje nós vamos fazer pela última vez esse estudo na carta a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler com vocês, começando no versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 6 em diante, você vai ouvir o que pode ser uma das últimas palavras do apóstolo Paulo antes de sua morte. 2 Timóteo 4, 6, o apóstolo ele diz assim: o que diz respeito a mim, eu sei que já estou sendo oferecido como a oferta derramada, a libação, e o tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o Senhor, o meu reto juiz, dará a mim, mas não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Meus irmãos, olha que palavra especial. A carta de Paulo a Timóteo, a segunda, ela é provavelmente a sua última carta. Ela pode ter sido escrita semanas, meses ou dias antes da sua morte. E essa carta é uma carta de encorajamento. Paulo quer que Timóteo se sinta motivado a continuar e ele dá o seu próprio exemplo. É curioso que no versículo 5, Paulo tinha dito assim: Timóteo, seja sóbrio, equilibrado, cumpre o teu ministério, faz aquilo que Deus determinou para você e seja alguém dedicado. E aí quando Paulo encoraja Timóteo, ele logo vira a coisa para si mesmo e ele diz: bem, esse é meu encorajamento para você, mas sobre mim, o que diz respeito a mim, eu quero que vocês saibam que eu cumpri a minha parte. Aí coisa boa, irmãos, nossa classe está cada vez melhor, hein? Vem Miriam, vem vó. Então pensem comigo, irmãos, imagine que você é um Timóteo, que você está numa jornada missionária. Imagine você na sua tarefa, no seu trabalho, na sua ocupação. Alguém mais experiente quer te dar conselhos, quer te encorajar de alguma forma, vai dizer: seja dedicado, faça o seu trabalho fielmente, a despeito das dificuldades que vão surgir, não deixa isso mudar o seu foco, não deixa isso tirar a sua esperança, porque de fato o que te espera não é fácil. Talvez essa palavra poderia ser aplicada a todas as áreas da vida. Uma pessoa mais experiente, ela sabe que nem tudo é um mar de rosas e que nem tudo será sempre complicado. O mundo tem altos e baixos e todo trabalho tem o seu momento fácil e tem também as suas dificuldades. Mas o que cabe a nós, independente da nossa função, é ter a sobriedade, cumprir de maneira adequada a nossa função. O que eu posso fazer é dar o meu melhor no que eu faço. Eu não posso mudar a economia, eu não posso mudar a política, eu não posso mudar a ideia de ninguém, eu nem mesmo posso mudar qualquer pessoa, por mais bem intencionado que eu seja, por mais ferramentas que eu tenha, que eu possa dar a alguém, só se dá a alguém algo que a pessoa deseja. Mas apesar de todas as dificuldades, o que cada um pode fazer é dar o seu melhor e cumprir a sua parte. Esta é a vontade de Paulo para Timóteo. E quando Paulo fala isso, ele logo diz: bem, sobre mim, Timóteo, eu sei que eu sou como aquela oferta que o sacerdote derrama sobre o altar. A libação é a oferta de bebida. De tempo em tempo, além dos animais que eram sacrificados no templo, eles também derramavam, era vinho ou azeite ou outro produto qualquer, eles tinham a oferta da libação, que era o derramamento. E Paulo diz: eu sinto que eu já sou como aquele cálice que está sendo derramado. O tempo da minha partida já chegou. Eu sei que agora é o fim da linha. Mas ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Meus irmãos, olha que palavra boa. Essa palavra de Paulo é a palavra de um homem que fez a sua parte.
Já imaginou que legal? Se todos pudéssemos chegar no final da nossa vida, e se nós pudéssemos, mesmo ali no leito de morte, ou mesmo pressentindo que o fim está chegando, que a gente pudesse dizer assim: olha, a minha vida está no fim, eu cumpri a minha parte, eu dei o meu melhor, eu fiz o que eu tinha que ter feito, eu não apenas lutei a carreira da vida, mas eu guardei a fé. Essas palavras, irmãos, são palavras de alguém que tinha clareza de qual era o seu combate, de qual era a sua missão e de quem era o seu Deus e o seu Senhor. É uma pessoa que vai dizer: eu guardei a fé que recebi, eu lutei o combate bom, eu não vivi como quem luta por qualquer razão ou migrando de uma ideia para outra, eu combati o combate bom, aquele que é o certo. É provável, irmãos, que a maioria das pessoas só perceba que viveram inutilmente ou que lutaram as lutas erradas quando chegam no fim da vida. Muitos poderiam chegar no final e dizer assim: caramba, eu achei que tinha mais tempo, mas agora eu percebo que eu não combati o bom combate. Eu tive as minhas guerras, as minhas ideias, os meus ideais, como o Dilson falou, os meus planos, e eu vivi pensando assim um monte de coisa, mas olhando agora eu percebo que eu fracassei. É meio deprê, irmãos. A morte, ela geralmente, ela traz culpa para quem agiu errado, ela traz remorso e ela dá um sentimento às vezes de fracasso. Imagine, chegar no final e pensar: puxa, eu não fiz o que deveria, ou eu não fiz o que eu poderia ter feito, e o final acaba sendo então um pouco sofrido. Mas é interessante que Paulo, ele não nasceu cristão, Paulo não nasceu tendo a fé, ele era perseguidor da igreja, inimigo de Cristo, mas em um dado momento da vida há uma mudança, e quando há mudança, ele vive como um homem modificado. Irmãos, imagine isso, qualquer pessoa pode mudar, qualquer pessoa pode fazer algo diferente, não há absolutamente ninguém aqui que seja incapaz de mudar. A gente diz, né, que pau que nasce torto não muda, que burro velho não pega marcha, não é mais ou menos assim? Tem que é assim mesmo, não pega marcha não, o bicho é queixo duro, mas dá para mudar, dá para a gente mudar, até porque a mudança não vem de nós mesmos. A gente poderia chegar e falar assim: Deus, eu preciso mudar, eu preciso ser outra pessoa para fazer diferente. A gente poderia olhar para a nossa vida e pensar assim: bem, para eu chegar no final da vida e poder dizer assim: eu fiz a coisa certa. Irmãos, combater o bom combate, guardar a carreira e guardar a fé é essencial para cada um de nós. Bem, Paulo então ele diz: eu sei qual é a próxima coisa que me aguarda. É interessante que quando Paulo diz: o meu fim está próximo, eu fiz o que era esperado, a próxima etapa da minha história é receber a coroa da justiça. Olha que legal, irmãos, imagina, chegar no final da vida, e ao invés de pensar assim: caramba, acabou tudo, agora vou virar pó, aniquilado. Eu agora, assim, a minha história está no fim, e eu agora já não tenho mais para onde ir, agora acabou, evaporei e sumi. Irmãos, olha que especial você saber que existe algo que vem depois, saber que Deus tem algo preparado, e Ele diz: a próxima coisa que eu vou receber é a coroa. Irmãos, imagine, a pessoa que luta conforme as regras, o atleta que corre, que completa a carreira, ele recebe a premiação. E Paulo pensa: se eu comecei e cheguei até o final da empreitada, aquilo que é dado a quem termina a missão vitorioso sem desistir é a recompensa. E ele então diz: a minha recompensa, ela não é única, ela não é apenas minha. A coroa da justiça, ela é dada para todos os que amam a vinda do Senhor. Eu amo o Senhor e sua vinda, e todos aqueles que também amam a Jesus Cristo, a sua vinda na terra, e os que são movidos pela esperança da sua segunda vinda, esses serão recompensados com a mesma coroa. A nossa ideia inicial é coroa de louros ou uma coroa de ouro, né? A ideia
isso. A mentalidade por trás da coroa, meus irmãos, é algum tipo de galardão, de gratificação ou de recompensa. Não é necessariamente uma coroa como a que os gregos davam para os lutadores vitoriosos, o que seria a ideia por trás da palavra de Paulo, mas é aquilo que Deus fala, que no fim das contas, cada cristão que chegou fiel ao final terá a sua recompensa. Que recompensa é essa? Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que Deus prometeu recompensas a cada pessoa, de alguma maneira, no pós-vida. Mas o que Paulo está pensando, nem é tanto aquela ideia egoísta do tipo, vou ganhar alguma coisa. Irmãos, a melhor sensação que a gente tem é a sensação de ter sido alguém que completou, que chegou ao final. O que vem depois, eu não sei. Acho que nenhum de nós corre a corrida da fé preocupado se vai ganhar, sei lá, alguma coisa no futuro, sei lá. Eu não sei, nem tem como te explicar, né? A gente às vezes ouve gente falando, não, vai ter uma morada lá no céu, talvez vai ser uma morada boa, não sei, tudo balela, tudo ficção, né? Mas independente do que seja essa recompensa, independente do que seja o papel ou a gratificação, isso não está realmente no nosso controle, mas nem importa. O importante é chegar lá, não é? O importante é chegar lá, o importante é estar lá. E eu não posso, de maneira nenhuma, perder de vista o seguinte: os homens nascem, eles vivem não indo na direção certa. É preciso haver um momento da nossa vida em que a fé bíblica, cristã e salvadora está no coração do indivíduo. É preciso acontecer aquilo que a Bíblia fala: o novo nascimento, a conversão, a salvação, a entrega da vida a Jesus Cristo. Quando isso acontece, a vida é nova e começa-se então a corrida, a carreira da fé. Paulo teve essa experiência em mais da metade, vamos dizer, depois de mais da metade da vida, mas ele completa aquela missão que ele recebeu de Cristo. Paulo poderia dar o testemunho dizendo assim: nasci judeu, fui formado fariseu. Na minha dedicação entendi que deveria aniquilar o cristianismo. Mas indo para Damasco, Cristo aparece para mim e me chama. Naquele dia me tornei um cristão. Naquele dia passei da morte para a vida. Naquele dia comecei a carreira e cheguei até o final e guardei. Corri 27 anos e sei o que Deus me preparou. O que me espera é a coroa da vida. Houve um dia, houve um momento. Se não há um momento na nossa história, irmãos, o homem que nasce sem um momento de entrega à vida a Cristo, o final da vida é o inferno, é o castigo, é a distância de Deus. Tem que haver um momento. A carreira da fé não é a carreira com a qual se nasce. É preciso que aconteça isso. Irmãos, tem que haver um dia, um momento. E meus irmãos, uma coisa é um fato: Paulo, ele não era um homem perfeito. Mas cá entre nós, irmãos, vamos ser sinceros, esse cara teve aproximadamente 27 anos de vida cristã. Esses 27 anos foram 27 anos assim, completamente dedicados. Essa é que é a coisa legal. Alguém diz assim: Paulo não era pago para ser missionário, ele não vivia disso. O homem trabalhava, o homem tinha ocupação, mas o coração estava naquela obra de tal maneira que ele trabalhava para sobreviver enquanto servia. Irmãos, olha como isso é impressionante. Ele diria assim: qual o seu trabalho? Serve a Deus nele. Alguém fala assim: mas Paulo, sei lá. Irmãos, é a convicção, né? E é por isso que quando a gente olha para ele, a gente sabe que não é um homem perfeito, mas é alguém que tem uma consagração e uma convicção muito grande. Eu lembro que domingo passado a gente estava comentando isso aqui no culto. Irmãos, é um fato, irmãos. Não é uma coisa que foi Paulo quem disse pela primeira vez. Jesus mesmo já tinha dito: a vida do homem acompanha seu coração. A vida do homem acompanha o seu coração. Onde está o nosso coração, nossa vida vai. E é por isso que para tudo que ocupa nosso coração, há tempo, jeito, dinheiro, nada que se ama é obstáculo.
E se a gente ama uma coisa, para ela a gente tem tempo, para ela a gente desdobra, para ela a gente vai. As coisas de Deus é a mesma coisa. Se alguém ama Deus de todo o coração, para Deus vai ter tempo, para as coisas de Deus vai ter oportunidade. Agora, para aquilo que não importa, aquilo tem uma outra posição. E o que nós olhamos para Paulo, a gente vê um homem que tem o coração naquilo mesmo. E ele ama a Deus e ama as coisas de Deus. E meus irmãos, é por isso que quando chega no final da vida, ele pode falar essas palavras. Mas olha que legal também o versículo 9. Olha comigo para a gente chegar ao final. Olha como que é interessante o que ele diz. Ele está mandando a carta para Timóteo, ele fala de si, e ele chega agora no versículo 9 e fala: Timóteo, se esforce para vir até mim depressa. Timóteo então era esperado por Paulo. Ele diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois ele me é útil. Irmãos, olha que interessante. Paulo está preso em Roma e ele quer que Timóteo venha vê-lo. Paulo está se sentindo, de alguma maneira, um pouco triste por aqueles que o deixaram. Ele diz: Lucas apenas está comigo. É provável que nos primeiros dias ou meses, outros irmãos estavam com Paulo, mas no decorrer do tempo, alguns foram embora e apenas Lucas ficou com ele ali o tempo todo. E naquele momento, então, ele diz: Demas, que é também um companheiro, ele parou de amar as coisas de Deus, começou a amar as coisas deste mundo e ele me abandonou e se foi. Olha que palavra, irmãos. Demas amou o presente século. É interessante que Demas é tratado em outras cartas como um colaborador. Olha que palavra, irmãos. Imagina chegar um dia alguém dizer assim: nossa, o Adilson é uma bênção, mas ele amou, passou a amar as coisas do mundo e abandonou. O Tiago, ou o irmão Wilson. Olha que triste, irmãos, você olhar e falar: puxa vida, alguém que é tão útil, que fez tanta diferença, um dado momento da vida, a pessoa passa a amar as coisas desse mundo passageiro e abandonam a causa. Paulo diz: Lucas está comigo, estou esperando você, traga também Marcos, pois ele me é útil para o serviço. No versículo 12 ele diz: quanto a Tíquico, eu o enviei até Éfeso. Quando você vier, traz a capa que eu deixei em Trode, na casa de Carpo. Traz também os meus livros e principalmente os pergaminhos. Paulo tem expectativa de receber algumas coisas. Ele diz no 14: Alexandre, o homem que trabalha com lata, com metal, ele me causou muitos males e sofrimentos. Mas o Senhor dará a ele a retribuição das suas obras. Você guarda-te também dele, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Interessante, irmãos, que esse nome Alexandre não é um nome que aparece apenas aqui. Paulo teve um homem que foi muito inimigo da causa cristã. Ele é citado na primeira carta a Timóteo. Alexandre é um homem que estava negando a fé, pregando falsa doutrina. Ele era um problema na região de Éfeso. E Paulo disse: esse homem me causou muitos males. E você toma cuidado com ele, porque ele se opõe ao nosso ensino. Irmãos, nunca foi fácil para ninguém, ser sincero, né? Às vezes a gente olha e fala assim: ah, é fácil hoje, era fácil no passado, era mais difícil lá, era mais difícil aqui. Sempre foi difícil. A obra cristã nunca foi fácil, nunca teve aceitação completa. É engano nosso acreditar que a nossa experiência é mais difícil. O que eu noto que é o que muda é o grau de comprometimento dos que estão na causa. A impressão que eu tenho é a seguinte: o trabalho não muda, o mundo é igual, o que muda é a qualidade de cada cristão. O que muda é o grau de compromisso, e é o grau de entrega, o grau de santificação, é o grau de engajamento.
E o que nós notamos nesses homens, se a gente fizesse aqui um panorama sobre as lutas do ministério de cada um dos apóstolos, a gente diria, eles teriam todos os motivos para desistir. Todos, exceto João, assassinados pela fé, presos e sofriam muitas coisas. Eles teriam motivos e outros também, mas o compromisso era muito grande. E apesar da oposição, eles permaneceram. O versículo 16, Paulo disse, na minha primeira defesa, ou seja, durante o meu primeiro julgamento, ninguém me foi favorável. Olha isso. Antes, todos me abandonaram. Imagine, irmãos, você dedicou 27 anos e você não fez nada de mal. E você está sendo julgado e não tem ninguém para ser a sua defesa. Todos abandonaram. É interessante nessa palavra que dá a impressão do tipo, tem os que me acusam e os que poderiam me defender me renegaram também. Isso não te lembra quando estava Jesus e Barrabás e o Pilatos pergunta, e aí, escolhe quem? E o grito que prevalece é o do assassino Barrabás. A palavra ele diz, na minha primeira defesa ninguém estava ao meu lado, todos me abandonaram, que isto não lhe seja colocado em conta, ou seja, que Deus tenha misericórdia deles. Mas olha o versículo 17, mas apesar disso, o meu Senhor me assistiu, ele me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E eu então fui libertado da boca do leão. Meus irmãos, olha que palavra boa. Eu tinha acusadores, tinha junto de mim aqueles que poderiam me defender e não defenderam. Eu estava sozinho, mas não sozinho. Sozinho de gente. Mas o meu Deus estava do meu lado me dando assistência. A impressão que dá é, se eu olhasse em volta não tinha ninguém. Mas o meu Senhor, Ele me assistiu, Ele me deu força para que eu continuasse a cumprir aquilo que Ele tinha confiado a mim. Irmãos, provavelmente se Paulo tivesse vivido assim 100 anos, os 100 anos teriam sido entregues às missões. Se Paulo tivesse tempo e oportunidade, eu tenho certeza, ele teria cruzado o Atlântico, o Pacífico, qualquer oceano, e teria ido em qualquer lugar se fosse possível. A ambição de Paulo em vida era sair de Jerusalém, navegar o mar Mediterrâneo. Ele tinha vontade de ir até na costa do Atlântico, na Espanha, o que era algo incrível. Demandaria meses e anos de viagem. E ele se dedicou a isso. Ele tentava fazer tudo o que era possível. E ele pensava, se Deus me deu mais um tempo de oportunidade, é porque Ele ainda quer que eu faça mais. Ele quer que eu faça mais. E Ele me livrou da boca do leão. Naquele dia, eu poderia ter sido assassinado e não fui. Ele me libertou uma vez mais. A boca de Roma é como a boca de um leão, ela devora os homens, mas Ele me libertou. E no versículo 18 ele diz, Ele me livrará também de toda obra maligna, e Ele me levará salvo para o seu reino celestial. Ele é digno de glória eternamente, amém. Ele me salvou agora, Ele vai continuar comigo, e Ele vai estar comigo em todo o tempo. E eu sei que estarei com Ele na glória. Meus irmãos, eu queria concluir essa etapa dizendo o seguinte: quando nós chegamos a um determinado ponto da nossa caminhada, a gente precisa sempre olhar para trás e dizer, bem, e aí, o que fiz com essa vida? No final das contas, o que vou ter deixado? Cá entre nós, irmãos. Seja sincero, as ocupações corriqueiras da vida, pense no seu trabalho. Antes de você alguém fez, depois de você alguém vai fazer. Nenhum de nós é insubstituível. Na nossa ausência, imediatamente, o que eu faço na função social, outro vai ocupar o meu lugar, e por doloroso que seja, pode até ser melhor que eu. E eu penso, o mundo vai acabar, não vai acabar, a vida vai.
E a vida segue como ela seguiu. E nenhum de nós pensa que antes de mim tinha outro fazendo o que eu fiz. E eu acho até que começou comigo, que ninguém antes de mim fez o que eu faço hoje. Não é assim? Não há memória de quem passou, irmãos. Existe uma dor na morte recente, mas na passagem o tempo faz a gente até esquecer. Mas há coisas que são plantadas que ficam. Há coisas que são plantadas e ficam. Irmãos, a pessoa que eu alimentei, o trabalho que eu fiz, o produto que eu vendi, o serviço que eu reparei, o aluno que eu transportei, o minério que eu transportei, o chinelo que eu vendi, tudo que eu fiz, tudo isso passa, é inútil, não é algo durável. E é por isso que Jesus vai dizer assim: essas coisas são tesouros ou ocupações dessa vida, mas isso passa. Se a gente não acumular aquilo que tem validade indeterminada ou eterna, é isso que vale. Mas, irmãos, olha qual é o perigo do nosso mundo. Eu renego o serviço cristão em prol do meu trabalho. Eu renego minha família em prol de uma ocupação ou de uma mentalidade. Eu renego as boas obras porque me falta tempo. Eu renego a generosidade porque eu tenho minhas próprias ambições materiais. Eu abro mão de todas as coisas por um conjunto de ideias que são absurdas. Eu chego no final da vida e eu descubro que eu não fiz diferença na minha família, que eu perdi a minha casa, que eu não compartilhei a boa nova da salvação e que eu me dediquei em coisas que não têm qualquer benefício e que aquilo foi inútil e que aquilo não me trouxe qualquer ganho. E quando chegar no final da minha vida, se eu não tiver perdido a lucidez por alguma doença, eu vou chegar lá e vou pensar assim: nossa, eu passei pouco tempo com meu filho, eu não visitei meu parente, eu nunca falei que amava fulano de tal, eu não servi, eu não fui generoso. Talvez o inimigo das nossas almas, que é um bom acusador, ele vai dizer: você foi egoísta. Talvez vai plantar no nosso coração medo da condenação, e talvez o final da vida é um final traumático. E a gente vai chegar naquele final e vai ter um sentimento de pressa de pedir perdão. E alguém vai chamar um crente e fala assim: vai lá, visita ele para mim. Quem sabe ele entrega a vida para Jesus naquele último minuto. Viveu 100 anos negando Cristo. E agora eu vou apressar para que em 1 minuto ele seja salvo. Irmãos, não estou dizendo que não se deve. Mas é medíocre demais, concordo? É pouco demais. É pouco demais para uma geração que tem ouvido a palavra. É pouco demais para uma sociedade que tem ouvido e que tem conhecimento e que sabe que tem oportunidade e que, bem ou mal, frequenta uma igreja que é cristã na teoria pelo menos, e o homem pode ter essa experiência. E o que mais me entristece, irmãos, é que isso não é só a coisa que vai acontecer com o descrente, vai acontecer com a gente. Eu vou chegar talvez no final da vida e pensar assim: nossa, eu vivi por nada, vivi como ímpio. Meus irmãos, de nós se espera muito, de nós se espera muito, do diabo se espera muito, mas não espera muito porque eu tenho a vocação pastoral. Deus espera muito de cada um aqui, porque Deus me deu um dom, e eu desempenho esse dom, bem ou mal. Mas Deus deu um dom para cada um aqui. Absolutamente todos aqui têm um dom que Deus deu. E a diferença que às vezes tem é que uns desempenham e outros não. Ou que alguns estão engajados e outros não. E sabe o que é uma coisa meio maluca? É que eu sei que é típico de nós, irmãos, que nós nos percamos ao longo do caminho. E a gente não perde por algo, mas a gente perde pelo coração. Porque onde está o teu tesouro, teu coração está lá. E cá entre nós, irmãos, a gente não vai onde o coração não está. E uma coisa que eu tenho notado irmão, ser pastor é a coisa mais legal que tem. É legal para bem ou para mal, mas é interessante. Tem gente que chega para mim e fala assim: não, pastor, estou podendo ir na igreja, tem 3 anos que eu não vou, mas porque alguém fala para mim: fulano não está indo, que está trabalhando. Ele trabalha, está cansado.
Então ele tem 2 anos que ele não vai na igreja, que ele está muito cansado do trabalho. Aí a pessoa fala isso para mim, parece que eu sou à toa, ou que todo mundo aqui é à toa, que ninguém trabalha, irmãos. Só tem uma pessoa na igreja que trabalha, e não é vocês, porque vocês estão aqui, não é assim? Ou do tipo, eu não posso ir, eu não tive tempo. Irmãos, eu não, creia em mim, eu não estou brigando sobre o ir à igreja ou não, porque isso é um problema de outra ordem, irmãos. Ir à igreja ou não, depende do quanto a gente está engajado ou não. Quem ama Deus, ama a igreja. Mas pense comigo, se há alguma coisa que a gente gosta, a gente vai, não vai? A gente vai, irmãos, é claro que vai. A gente vai na academia, a gente vai na pizzaria, a gente vai no restaurante, a gente compra carro, a gente compra celular, a gente vê série, começa a ver uma série, tem horas para ver a série até o final, e tem tempo para absolutamente tudo, porque o coração está lá. Aí se alguém diz para mim assim, eu não estou podendo fazer, irmãos, Paulo diria para a gente assim, o filhão, onde tiver teu coração, você vai estar lá também. E o que eu falo, irmãos, de Paulo, que é uma coisa que me encoraja, é que Paulo não vivia do ministério como Tiago vive. O homem trabalhava e ele ainda se dedicava. Ele viajava, ele falava assim, eu sou construtor, eu posso viajar para tal lugar e construir lá. Você fala, homem, você é doido. E Deus estava cuidando. Meus irmãos, a minha palavra, creia em mim, não é para ser crítico. Mas eu queria te desafiar a pensar o seguinte, vamos viver de tal modo que a gente chegue no final da vida e diga assim, ei, sobre mim, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé, eu fiz o que tinha que ser feito, perfeito não, mas eu vivi pela causa certa. Irmãos, isso tem a ver com cada um de nós, combinado? No fim das contas, a gente vai perceber que é isso que vale. A diferença que fiz, as almas para quem preguei, as boas obras que pratiquei, porque o grande perigo que corre, irmãos, é de que muitos dos que hoje enchem as igrejas acabem indo para o mesmo caminho que Demas, ou que outros, que se percam nesse presente século e nem mesmo cheguem lá. Imagina que doloroso? A gente tem que pensar. Esse é o legado de Paulo.